bem-vindos. Esse webinário, ele foi criado para que a gente possa conversar um pouco sobre como emergir na carreira previdenciária, como se adaptar às mudanças ocorridas com o direito previdenciário. De 2019 até agora foram mais de 20 alterações e nós precisamos estar aptos a desenvolver um bom trabalho para que o nosso cliente fique satisfeito com aquilo que está sendo proposto. Então, doutores, alunos, sejam muito bem-vindos. Parabéns por escolher estar conosco na imersão do direito previdenciário. Aqui você vai aprender começando do zero. Seja você advogado recém-formado ou alguém que está se reestruturando no mercado de trabalho, na parte da advocacia, ou até mesmo aquela pessoa que já é advogado previdenciarista e está querendo entender quais foram essas mudanças ocorridas nos últimos tempos. Então, o objetivo principal do nosso webinário é que a gente se una para que, com a troca de experiência ocorrida entre nós, a gente consiga verificar o quanto é vasto esse mundo e o quanto as mudanças ocorridas de 2019 para cá afetaram a nossa advocacia. Para fazer uma melhor entrega, eu estarei aqui no chat respondendo as dúvidas de vocês, mas prestem atenção no conteúdo, porque nós temos muitos assuntos a tratar e nós não podemos dispersar para absorver aí o máximo do conteúdo. Então prestem bastante atenção, tá? Em tudo aquilo que eu vou estar dizendo. Não se preocupem que eu estarei aqui abaixo no chat. Caso tenha alguma dúvida, eu vou estar respondendo no próprio chat, ok? Então, vamos lá, vamos começar, porque nós temos bastante situações para conversar. E o que é a minha indicação para quem está iniciando na carreira previdenciária? Quando eu comecei a minha carreira, lá aí por volta de 2006, 2007, já tem bastante tempo, eu, enquanto estudante de direito, eu tinha uma vontade muito grande de começar, de colocar o pé na água, de adentrar ao mundo jurídico. Mas, na verdade, na época eu fazia estágio no núcleo de prática jurídica da faculdade, fiz estágio em alguns escritórios e naquele momento eu não tinha a visão ampla daquilo que eu precisava fazer para minha carreira. E com o tempo passando, o que acontece quando a gente está saindo da faculdade? Aparece um primo, um amigo, alguém da família, sempre tem alguém querendo um serviço jurídico, né? E a verdade é que quando nós estamos na faculdade, o mundo do direito, o mundo jurídico, ele é muito amplo. E quando a gente está com muita fome, com muita ânsia de começar, a gente quer fazer tudo. Quer fazer tudo mesmo. E foi o que eu fiz. Eu comecei a atuar no direito civil, trabalhei com defesa do consumidor, direito de família, direito do trabalho e até mesmo o direito previdenciário em uma menor escala. E o tempo foi passando e as dificuldades elas foram aumentando para mim. Por quê? Porque eu tinha uma grande quantidade de clientes. Nós sabemos que em cada tribunal há um tipo diferente de procedimento e isso trazia um embaraço muito grande, porque eu tinha muitos clientes, eu não tinha mais tempo e eu não conseguia ter resultado financeiro, porque há algumas demandas que são mais demoradas, outras demandas são menos demoradas. E quando você está trabalhando com tudo, você fica à frente com tudo e aí o tempo realmente fica escasso. E igualmente fica escasso a questão financeira, porque não necessariamente trabalhar muito vai trazer um retorno financeiro bom. E pensando nisso, depois de muitos atropelos, depois de muitas angústias, em 2015 eu resolvi me especializar na área que me trazia mais vontade, mais amor, aquilo que eu mais gostava de fazer lá no escritório. E ao me especializar, eu tive que migrar de todas as áreas de direito que eu estava trabalhando para atuar em apenas um nicho, que foi o nicho de direito previdenciário que eu resolvi trabalhar. E atuando em apenas um nicho, você precisa verificar que é o seguinte: quando você está se especializando em uma determinada área, e é essa a indicação que eu faço para quem está iniciando na carreira principalmente, é que você atue
numa área só, que é possível com que você tenha dentro daquela área uma ampla visão daquilo de tudo que você precisa desenvolver. E quanto mais você fizer, melhor você vai ficar naquela determinada área. E você vai passar a ser conhecido como especialista naquela área. E as pessoas não vão te procurar por uma situação qualquer. Elas vão te procurar para aquilo que você desenvolve, para aquilo que você faz de melhor. E pensando nisso, eu realmente fiz essa reestruturação no meu escritório em 2015, porque eu já estava há muito tempo no mercado e eu estava ainda sem dinheiro e com muito trabalho, muito esforço que foi feito durante o tempo. Quantas vezes eu deixei de estar com a minha família, eu deixei de ir para festas de família, ou ir à igreja, ou desenvolver qualquer atividade social, porque eu tinha prazo, porque no fim de semana eu precisava colocar as iniciais em dia. Eu não sei se essa é a realidade de vocês, mas essa era a minha realidade quando eu precisei dar um basta em tudo isso. E naquele momento eu fiz um coaching. Fiz um coaching com uma grande amiga minha, professora, que foi parceira do Pena Cursos durante bastante tempo, e ela me ajudou a entender que é possível sim você atuar somente numa área, e é possível sim você ficar bom naquela área e ainda mais ganhar dinheiro com aquilo. E isso foi me despertando vários olhares em relação ao direito previdenciário. O certo o fato é que nós precisamos estar sempre atualizados para desenvolver um ótimo modelo de negócio para o nosso escritório, para a gente construir sim uma carreira sólida na área, seja a área que você optar. Então, quando a gente fala em advocacia especializada, a gente fala em um nicho de atuação, que é o nicho que eu estou dizendo do direito previdenciário. Ah, doutora, o direito previdenciário é muito legal e ele tem bastante serviço. Sim, tem bastante serviço. Inclusive, você pode, além de optar por um nicho, você também pode optar por subnichar em relação, por exemplo, ao direito previdenciário. Nós sabemos que o direito previdenciário, a gente pode atuar de diversos modos. Nós podemos atuar com concessão de benefícios, nós podemos atuar com revisão de benefícios, e a gente pode trabalhar com serviços jurídicos de concessão, revisão de benefício, processo administrativo, planejamento previdenciário, enfim, existe um monte de situações que você pode estar adentrando aí no mercado. Por exemplo, doutora, eu quero trabalhar com o nicho de planejamento previdenciário. Nesse nicho de planejamento previdenciário, você pode subnichar para uma determinada categoria. Por exemplo, o meu escritório vai atuar com planejamento previdenciário só na área médica, ou seja, um público específico para aquele determinado assunto, para aquele determinado serviço. E você pode desenvolver de que forma, como que o cliente vai chegar no seu escritório? Você pode desenvolver parcerias com o sindicato, pode fazer parcerias com a associação de moradores, com empresas. Quando eu comecei, eu fazia muitas parcerias, eu fazia atendimento em igrejas, em associação de moradores, e lá eu conseguia de forma ampla que o meu serviço fosse divulgado pela própria comunidade, pelo pastor ou pelo presidente da associação, e assim eu fui desenvolvendo o trabalho, e aí os clientes foram conhecendo, eu fui ampliando esse trabalho, e houve um momento que nós já estávamos aí no mercado de uma maneira bem forte e atuante. E foi muito bom, a experiência prática foi muito boa. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o mercado previdenciário, ele é muito amplo. Você pode atuar com processos administrativos, processos judiciais, serviços extrajudiciais, pode trabalhar com consultoria jurídica, advocacia empresarial previdenciária na parte de custeio, com crimes previdenciários. Então, é uma série de trabalho que você pode desenvolver nesta área. E quais são os serviços que a gente pode oferecer para o nosso cliente? No processo administrativo, por exemplo, nós podemos oferecer o serviço de concessão do benefício previdenciário, revisão do benefício previdenciário, recursos administrativos, a própria justificação administrativa, que é uma espécie de audiência que ocorre
dentro da agência do INSS, em que vai se haver a apuração em relação à oitiva de testemunhas para união estável, para reconhecimento de atividade rural, ou até mesmo para reconhecimento de atividade especial. Então, há uma série de situações que a gente pode trabalhar dentro da esfera administrativa. Além disso, você pode pedir cópia de processo, acerto de tempo de contribuição, enfim. Inúmeros são os serviços que nós temos perante o INSS no procedimento administrativo, que normalmente é o primeiro procedimento que se faz quando o cliente vem te procurar no escritório e que ele ainda não desenvolveu esse procedimento lá perante o INSS. No processo judicial, por outro lado, nós podemos trabalhar com o pedido de averbação de tempo de contribuição, reconhecimento de atividade para acerto de contribuição previdenciária. Podemos trabalhar em si na concessão do benefício previdenciário, no restabelecimento do benefício previdenciário, caso tenha sido suspenso ou cessado pela autarquia, ação de concessão de benefício com pedido de conversão para outro benefício. Isso acontece quando, por exemplo, quando o seu cliente ele vem te procurar para ingressar com um pedido de benefício por incapacidade temporária, ou que ele já está no benefício de incapacidade temporária há muito tempo e ele quer fazer a conversão para a aposentadoria por invalidez, antiga chamada aposentadoria por invalidez, que hoje é a aposentadoria por incapacidade definitiva. Então esse aí é um exemplo de ação de concessão de benefício com um pedido para conversão de outro benefício. Nós temos também a ação de obrigação de fazer, que é aquela em que, por exemplo, o INSS, demorado o processo administrativo, ele não dá a resposta do processo administrativo e você quer que esse processo ele seja respondido, você pode entrar com um pedido de obrigação de fazer ou com um pedido de mandado de segurança, por exemplo. E a ação indenizatória, porventura o INSS tenha praticado algum ato que não fosse de acordo com o que está estabelecido lá no artigo 927 do Código Civil. Com relação aos serviços que a gente pode oferecer ainda para o nosso cliente, a gente pode adentrar nos serviços extrajudiciais, como cópia de processo, como cadastro no INSS, como os cálculos previdenciários, planejamento previdenciário. O que eu vou já indicar para vocês que agora, durante a pandemia, nós acabamos por fazer um foco de atendimento maior nos serviços extrajudiciais. Por quê? Porque nós sabíamos que o processo administrativo ele estava bem lento, o processo judicial ele continuou caminhando, né? Os processos continuaram caminhando, mas de uma forma um pouco mais lenta, com alguns serviços suspensos, como por exemplo a perícia, né? E enquanto não houve essa adaptação, o nosso escritório ele precisou realmente se reorganizar para poder desenvolver um serviço que tivesse um valor de honorários aí um pouco mais disponíveis de forma mais rápida. E eu vou explicar para vocês como que isso acontece também. Vamos lá. Além desses serviços, os serviços judiciais, os administrativos e os extrajudiciais, nós podemos trabalhar com consultoria jurídica. Consultoria jurídica na área de empresas, na área de advocacia empresarial previdenciária. Nesse tipo de área, nesse tipo de consultoria, a nossa análise ela é voltada para o quê? Para a restituição de contribuições previdenciárias. E como que é feito isso? Por exemplo, quando há uma folha de pagamentos, o empregador, a empresa em que desenvolve um determinado serviço, ela tem que efetuar o pagamento em cima da folha de pagamentos. Mas existem algumas contribuições previdenciárias em que elas não são incidentes para fins de contribuição. Só que o INSS, ele não reconhece isso. Como ele não faz esse reconhecimento, nós temos que entrar com uma ação para verificar qual que é a restituição daquilo que o empregador pagou a mais. Então ele pode ter uma tutela, por exemplo, para que ele passe a contribuir menos e ter de volta
o que ele pagou a mais nos últimos 5 anos. Dependendo do tamanho da empresa, os valores são de alta monta, porque em si foi muito boa de trabalhar. Para quem gosta de desenvolver a parte empresarial, existe essa parte empresarial que é também tributária na área previdenciária que você pode estar atuando. E o mercado previdenciário, eu já falei um pouco para vocês sobre os serviços que são desenvolvidos, sobre os serviços que vocês podem oferecer para o cliente de vocês aí no escritório. E esse mercado, ele pode te trazer o reconhecimento que você precisa e o retorno financeiro para cumprir aí as suas metas de vida com sucesso, para que você tenha experiência prática naquilo que você quer desenvolver, ou que você esteja reestruturando ou retornando aí ao mercado de trabalho. O ideal é você compartilhar com outros colegas que já têm a experiência prática nessa área, que é para que você veja que é muito mais fácil do que você imagina atuar na área previdenciária. É muito mais fácil do que você realmente acha, e acha que é muito complexo. Tem muita gente que o previdenciário é muito complexo, mas não é. É só você se disponibilizar a estudar, a entender a matéria, porque os entendimentos eles são muito parecidos. É claro que há muitas mudanças ao longo da nossa caminhada, mas isso é para nossa evolução, para nossa adaptação, e a gente sabe que é um mercado que movimenta muito bem, e você pode modificar sim a sua carreira, ou você pode ingressar nesta carreira e mudar a sua vida, mudar a vida dos seus clientes. E isso aconteceu de forma muito rápida comigo, e é por isso que eu fico tentando o tempo todo compartilhar o quão bom e qual é o grande amor que eu tenho pelo direito previdenciário. Agora, se você é um advogado iniciante, você ainda não tem clientes, você ainda não tem escritório, você não precisa se preocupar. Eu vou estar dando dicas de como vocês podem atrair os clientes previdenciários, obter sucesso no fechamento dos contratos, aquilo que você precisa colocar no contrato para fazer o cliente realmente respeitar aquilo que você realmente está desenvolvendo para ele, né? Que ele possa valorizar o serviço que você desenvolveu para ele. E o que eu tenho para dizer para vocês, para aquele advogado iniciante ou aquela pessoa que é bacharelado, não tem ainda a carteirinha da OAB, para quem não tem a carteirinha da OAB ou que é estudante de direito, você pode estar trabalhando de forma atuante com um processo administrativo ou com serviço extrajudicial. E para o serviço judicial, você pode estar fazendo uma parceria com um advogado, para você desenvolver a carreira jurídica sem ficar especificamente estressado. Não tenho na carteira da OAB, eu não vou trabalhar. Eu não tenho a carteira da OAB, eu não vou desenvolver. Eu tenho a carteira da OAB, mas eu não tenho escritório, então eu não tenho como desenvolver. E o fato é que quando a gente se disponibiliza a começar, a iniciar, a gente tem que colocar tudo que é medo para trás e olhar para frente, para aquilo que você quer receber para a sua vida, aquilo que você quer desenvolver na sua vida, na sua carreira. Então, quando o advogado não tem escritório, ele não precisa, por exemplo, ter um escritório físico para poder trabalhar na área previdenciária. Ele pode atuar fazendo atendimento na OAB. Então você pode trabalhar fazendo atendimento na OAB da sua cidade. Você pode fazer atendimento em coworkings, que são escritórios compartilhados com toda a estrutura e que você pode levar o seu cliente até lá. Você paga, salvo engano, por hora ou mensal, mas o valor é pequeno. Você não tem despesas com internet, telefone, não tem despesa com secretária. Então você consegue iniciar com uma certa estrutura sem precisar desenvolver e desembolsar um valor muito alto para poder estar iniciando. Nesses tempos de pandemia, você também pode desenvolver o atendimento de forma online. Fizemos isso no escritório, fizemos essa experiência no escritório. A experiência foi bastante positiva. Nós somos um escritório que nós trabalhamos com advocacia de boutique, então eu não tenho uma série de escritórios e uma estrutura enorme para trabalho, porque a nossa opção foi, após toda aquela estrutura grande que eu falei com vocês que a gente criou lá atrás, né, quando a gente iniciou no previdenciário, atendimentos e associações, ela cresceu muito e nós verificamos o que era possível pra gente e o que a gente queria desenvolver. Porque quanto maior
você for a sua equipe, mais gastos você tem e mais desgaste também. Então, o que você precisa saber é qual é o tipo de advocacia que você quer. Nós optamos em fazer essa advocacia de boutique, que é a advocacia mais enxuta, porque nós queremos tempo. Tempo para quê? Tempo para estar com a família, tempo para poder desenvolver esse projeto acadêmico que nós estamos fazendo, que é muito importante para nós, porque a gente precisa explicar e dividir com vocês todas as experiências que nós temos, porque muitas dores acompanham a gente até a gente chegar aqui, né? No início eu não tinha clientes, passei a ter muitos clientes, depois deixei de ter tempo, eu trabalhava muito, não tinha dinheiro, depois eu resolvi migrar para a área previdenciária, ampliei na área previdenciária, trouxe bastante cliente, o que faz com que a gente tenha hoje uma vida rentável financeira um pouco melhor, bastante melhor, e eu precisava agora de acalmar, porque eu precisava ter restabelecido o tempo, e foi isso que a gente foi fazendo, e a gente vai adaptando durante a nossa carreira aquilo que é mais conveniente pra gente. O que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: você só não pode ter medo, porque o medo muitas vezes paralisa você. A verdade é que todo o tempo atuando nessa área, a gente comete erros e acertos, então não pode ter medo de errar. Muitas vezes é errando que a gente aprende e passa a ter uma nova visão daquilo que você está realmente errando, para poder acertar, ou para estar trocando experiência com outros colegas sobre até erros que outros colegas também tenham em relação a isso. Então, o que você precisa basicamente para entrar em qualquer projeto da sua vida é realmente trazer com que você tenha foco, determinação naquilo que vai ser o sonho, que vai realizar o sonho da sua vida, o sonho profissional, uma carreira de sucesso, um reconhecimento dos seus clientes em relação àquilo que você está desenvolvendo. Então, você precisa o quê? Você precisa disseminar qualquer inimigo que possa te afrontar em relação a isso. E muitas vezes esse inimigo somos nós mesmos. Por quê? Porque a gente tem uma percepção de que errar é vergonhoso. A gente tem a percepção de que se a gente for envergonhado perante a sociedade, a gente vai acabar com a nossa carreira. E na verdade, a gente erra, é claro, não podemos cometer erros grosseiros e não vamos cometer, porque nós estaremos preparados. Preparados como? Preparados na prática? Na experiência? Não, mas você precisa estudar para entender a matéria, porque se você tem conhecimento sobre aquilo, você tem o poder de mudar. O que vai te trazer mais experiência é só mesmo você arregaçar as mangas e ir à frente para poder desenvolver aí a sua carreira. Então, o que eu falo é que a gente não pode cometer ou contrair a síndrome do advogado perdido. Por quê? Pega uma demanda enorme em várias áreas, ficam sem tempo, ficam sem retorno financeiro e aí se frustram, porque não fizeram um planejamento no escritório, não souberam direcionar as suas carreiras e aí não conseguem obter bons resultados com a advocacia. E eu fiz isso durante muitos anos, pessoal. Eu não quero que vocês cometam esse erro, porque é realmente muito frustrante quando você até tem o reconhecimento do cliente, mas ele não paga as suas contas, ele não realiza os seus sonhos. Eu não iniciei na carreira jurídica só para pagar conta no final do mês. Eu queria viajar, eu queria ter um carro, eu queria morar próximo à praia. E essa era a minha meta de vida. E é claro que para tudo isso acontecer, eu precisava colocar o pé na água. Eu precisava ir para o campo de batalha para poder aprender, para poder desenvolver. Então, a gente sabe que o mercado previdenciário, ele está carente de bons profissionais para atuar nas demandas. E faltam profissionais nessa área para poder desenvolver isso de forma correta, de forma profissional. A gente sabe que a área previdenciária ela é muito vasta. Nós temos mais de 30 milhões de segurados e a gente precisa estar preparado para atender essa demanda. Por quê? Porque muitas mudanças ocorreram ao longo do tempo e a gente sabe que quanto maior as mudanças, maiores as dificuldades.
nossa, enquanto profissional, do nosso cliente que não entende as mudanças e fica desesperado com aquilo que vai acontecer na vida deles, e até mesmo em relação ao INSS, porque o INSS, ele não dá conta de atender toda essa demanda. Eles não têm estrutura para comportar toda essa demanda aí previdenciária. E o que acontece com isso? Acontecem muitos erros na concessão dos benefícios. Acontecem muitos erros em relação até a revisão dos benefícios, e é preciso a gente estar atento para quê? Para identificar quais são esses erros que o INSS comete, para que a gente possa acertar a documentação do nosso cliente, o benefício do nosso cliente, enfim. Então, vocês ficam preocupados, estou muito preocupado com o INSS. Não se preocupe com o erro do INSS. Quanto mais eles erram, mais trabalho nós temos pela frente, porque se ele errar, nós estamos aqui para poder acertar. Então vamos lá. Quando se fala em INSS, o INSS ele faz uma campanha muito grande de que não é preciso intermediário para que o segurado possa ingressar com um benefício previdenciário dele. E nós sabemos que, a bem disso, não é verdade. Por quê? Porque aquele segurado, ele não tem ideia da tamanha quantidade de regras que o direito previdenciário traz, a quantidade de mudanças que acontece no legislativo, que até mesmo o profissional ou o INSS não conseguem acompanhar, quanto mais o cliente que não entende, que ele é leigo. Então, assim, criou-se então o meu INSS, o INSS digital, né, que o pessoal chama aí da sigla SAG, né? Então vamos lá. O meu INSS, ele está disponível para todos? Sim, está disponível para todos. Agora, ele é para todos? Não, gente. Ele parece acessível para o leigo, mas a verdade é que na prática ele gera mais atendimentos e análises equivocadas em relação ao segurado, que não entende, não sabe como acertar, ou então fica com um benefício realmente defasado, ou fica com um benefício com a análise incorreta, porque ele não sabe identificar. O INSS, ele está movimentando a sua estrutura para evitar o canal de atendimento entre a agência e o segurado, ou seja, agora não que nós estamos em tempo de pandemia, até, mas normalmente antes da pandemia, até quando começou lá o INSS, o meu INSS, no INSS digital, o INSS já tinha retirado do balcão de atendimento das agências uma série de serviços que o cliente ele não conseguia fazer indo diretamente ao atendimento na agência, exceto, lógico, as perícias que, né, deveriam ocorrer naquela época, né, e não em tempos de pandemia, de forma presencial. Então, o segurado, ele acaba necessitando por procurar um profissional na área para ajudar. E quando ele procura isso, você tem que estar disponível para ele. Você tem que estar entendendo qual que é a dor dele, para você conseguir ajudar ele a transformar aquilo que não foi desenvolvido ou foi desenvolvido de forma equivocada. Vamos lá. Em relação ao direcionamento de carreira, quando eu estava conversando com vocês e repetindo, eu não fazia ideia de como eu ia me posicionar no mundo jurídico, e assim eu vivi por muitos e muitos anos. Muita demanda, pouco dinheiro, pouco reconhecimento dos meus clientes em relação ao meu trabalho, e eu não tinha ideia que a área previdenciária era tão rentável, nem do quão poderia fazer bem na minha vida e na vida dos outros, como que eu poderia modificar a vida de muita gente. E estudar e entender a área previdenciária, ela fez de toda a diferença para os meus resultados. Por quê? A partir de então, me dedicando somente para uma área, foi possível adentrar e aprofundar cada benefício, cada requisito, o que era carência, o que era perda de qualidade de segurado, o que era período de graça, que são nuances que você precisa saber para você conseguir desenvolver aí esse trabalho. E aí, através disso, eu conseguia mudar a realidade do meu cliente e a minha realidade. Doutora, mas como isso? Por exemplo, muitos clientes me procuram quando o benefício dele está acessado. Quando o benefício dele está cessado, ele está ali sem pagamento, sem dignidade, as pessoas, muitas vezes está doente, ele não consegue trabalhar. E quando você desenvolve o trabalho, ele fica um tempo, né, sem conseguir receber o benefício dele.
E quando você traz de volta para ele essa dignidade, traz de volta para ele o sorriso, a satisfação de ver o trabalho bem feito, sabe? E ele ali sai muito feliz e através daquilo ali ele transforma a vida dele, ele traz de volta para ele tudo aquilo que ele havia perdido, ele consegue também nos transformar. Não tem melhor sensação do que você ligar para o seu cliente dizendo que a sentença foi procedente e que a partir de daqui a 15, 30 dias ele vai estar com o seu benefício já implantado e que daqui a mais um tempo ele vai ter restabelecido tudo aquilo que ele perdeu. E essa realidade de transformar a vida das pessoas é muito sensacional. Eu adoro, eu não sei nem porquê, porque eu não tenho nem palavras para descrever o quanto é prazeroso para mim. Eles choram no telefone, eu choro junto com eles, e aí depois tá tudo certo, depois no dia do pagamento a gente chora de novo, e é assim que a gente vai desenvolvendo. Tem muitos idosos, muitas pessoas carentes, muita gente doente, que a família não dá atenção, que os filhos não dão atenção, e ele entende que você é um amigo dele, que é aquela pessoa que foi um ser de luz, que foi um anjo para ele, que foi intermediário de trazer o bem para ele, e ele fica muito feliz com isso, e a gente também. Então vamos lá, quem é o meu cliente? O meu cliente, ele é o segurado do INSS, o segurado obrigatório, em que o empregador ele efetua parte do pagamento da contribuição previdenciária para que ele possa receber e ter direito ao acesso aos benefícios previdenciários. Nós temos nessa categoria como segurado obrigatório, o segurado facultativo, que é aquele que não desenvolve atividade laborativa, mas ele quer contribuir para a Previdência para ter acesso também aos benefícios previdenciários. O empresário, na parte de contribuinte individual, em que ele pode estar pedindo a averbação do tempo dele, se ele por acaso tiver sido empregado antes, e fazer aí a união das informações, né, para que haja a análise do CNIS dele e o desenvolvimento aí de algum benefício de aposentadoria, por exemplo. A empresa, na parte de custeio, que eu já tinha conversado com vocês sobre a advocacia previdenciária e empresarial, e os beneficiários de assistência social, que são aqueles que eles não contribuem para o INSS, mas eles têm direito a um benefício assistencial de acordo com aquilo que foi elementado aí na Lei 8742 de 91, que a gente vai estar falando um pouquinho mais à frente. Então, quando você está iniciando na carreira, o que a gente faz no escritório? A gente trabalha principalmente com concessão de benefício previdenciário, né, e planejamento previdenciário, revisão. E a gente trabalha com fichas de atendimento. Então, para cada benefício, a gente faz um tipo de ficha. Para quem está iniciando, é muito importante que essas fichas sejam direcionadas a cada benefício, porque aí nela você consegue extrair do cliente todas as informações que você precisa. Informações mais específicas, por exemplo, no LOAS, você precisa saber qual é a renda per capita da família daquele beneficiário. Por exemplo, na aposentadoria especial, você precisa saber qual é o agente nocivo que norteia aquela atividade especial, qual o tempo. Na ação, por exemplo, de benefício por incapacidade, você precisa extrair quais são as incapacidades, se é definitiva, se é temporária, se há expectativa ou não de melhoras em relação ao tratamento que o cliente está fazendo. Então, o que a gente fez para poder facilitar? Eu criei essas fichas na época que eu tinha muitas parcerias, né? E aí as advogadas, elas ainda inexperientes, não sabiam o que iam perguntar. Então, eu criei essas fichas de atendimento para direcionar o atendimento para esse determinado cliente, para aquele determinado benefício. E isso facilita bastante na hora de fazer aí o atendimento previdenciário. E aí, o que você precisa saber no seu primeiro atendimento? É saber pelo menos os requisitos básicos de cada benefício, tá? Agora, vocês não se preocupam com isso, que eu vou estar explicando ao longo do curso cada benefício de forma
pausadamente, de que vocês consigam entender quais são os requisitos, qual a carência de cada um, se tem, como que faz se houver a perda de qualidade de segurado, enfim, né? Há uma série de informações e requisitos que você precisa saber para poder desenvolver. Então, sabendo isso, você tem que saber os requisitos para o cliente, daquele benefício previdenciário. Você precisa identificar qual o benefício que o seu cliente quer. Por quê? Muito cliente procura a gente lá no escritório, principalmente as pessoas um pouco mais idosas, e o que acontece? Ele te procura porque ele quer se aposentar. Então, qual que é a pergunta que você precisa fazer para ele? Você precisa perguntar para ele se ele contribuiu para o INSS. É muito importante porque muitas vezes eles querem o LOAS, eles não contribuem, querem o LOAS, né? Querem o BPC, o benefício de prestação continuada, e eles chegam no escritório dizendo que querem se aposentar. Então você tem que identificar isso, porque muitas vezes o próprio cliente, ele não sabe identificar. Então é preciso fazer umas perguntas chaves para poder saber se ele já deu entrada no pedido antes, no INSS, se ele entrou com um pedido, se ele já tinha direito naquele momento e o INSS, por exemplo, não fez a análise correta e não concedeu o benefício para ele, que isso faz com que você retroaja o benefício, e quanto mais para trás o benefício for, melhor o valor dos seus honorários, porque ele vai ter direito ao pagamento, né, ao recebimento de todos aqueles valores que estão atrasados. Enfim, há um percurso a ser desenvolvido no atendimento, que é um percurso de quê? Como que você vai atender o cliente com benefício indeferido? Como você vai atender o cliente com benefício deferido? Como você vai atender clientes de cálculos previdenciários? É preciso você saber o que o cliente quer, que é para poder você realmente explicar para ele o que você vai poder fazer em relação a isso. Então, o que é importante no seu primeiro atendimento ou em todo atendimento, a verdade é que a gente precisa dar atenção ao que o cliente precisa. Você tem que conhecer um pouco da história dele, tem que no dia do atendimento ficar ali pacientemente ouvindo o que ele tem para dizer, para ele compartilhar com você aquilo que ele está sofrendo, aquilo que ele precisa, e o que você, já pensando nisso, você já vai entender aquilo que você pode desenvolver para ele. Então, ele precisa sentir que ele pode contar com você, que você é como se fosse um amigo para ele, e que você tem que passar para ele credibilidade e segurança naquilo que você está falando. Agora, doutora, mas eu tô iniciando, eu não tenho como informar nada disso pra ele, porque eu não sei nem o que eu vou dizer pra ele, eu tô começando agora. Então o que você vai dizer pro cliente? Olha, eu vou estar analisando toda essa documentação que o senhor trouxe, tá? Vou fazer uma análise bem profunda e eu vou entrar em contato com o senhor para lhe traçar quais são os direcionamentos. Então, é esse traquejo que você precisa ter no atendimento, que é para que o cliente tenha credibilidade. Nossa, ele vai ver, ele vai me ligar agora. Se você atender o seu cliente hoje, não é para demorar um mês para ligar, porque aí você perde a credibilidade. Você já pega ali, já desenvolve, já estuda sobre aquilo e aí entra em contato com ele o quanto antes, que é para poder você explicar para ele, fechar o contrato, se não for possível fechar o contrato no primeiro atendimento. A melhor forma de mudar a vida das pessoas é mudar a sua vida, e você pode mudar a sua vida através do conhecimento. Porque eu entendo que conhecimento, gente, é poder. E por conta disso, nós temos nos esforçado muito, colocado nas nossas redes sociais, lives para que vocês possam se atualizar. Eu disponibilizo material gratuito para que você possa resolver. E hoje nós estamos fazendo o lançamento da nossa turma online, né? Depois de tantas atividades aí presenciais, adentrando aí o Pena Cursos Jurídicos no online. E aí nós estamos oferecendo o curso que se chama Curso Domínio Previdenciário. E a estrutura desse curso é sensacional. Nós temos aí no curso mais de 100 horas de aprendizado, de forma que você vai conseguir fazer de um pouco mais calmo do que foi, né? Entendeu? Passo a passo, bem devagarzinho, para você entender realmente, praticar. E aí eu coloco o estudo completo do benefício, o passo a passo prático para a concessão dos benefícios, o passo a passo prático para a revisão de benefícios, tudo sobre processo administrativo, processo judicial. As jurisprudências serão sempre atualizadas,
Eu vou pegar vários casos concretos, inclusive já peguei do escritório, que eu vou destrinchar eles com vocês, inclusive coisas que não estão na lei, mas estão na jurisprudência, os entendimentos mais dominantes e como você aplicar isso para o seu cliente em casos análogos. Vai ter, além dos estudos de casos concretos, a gente vai disponibilizar um quiz previdenciário para você conseguir verificar em qual patamar você está, o quanto você está aprendendo. Vamos falar sobre contrato de honorários, como você realmente fazer todas essas cláusulas de contrato para você desenvolver isso no seu escritório, se for esse o seu objetivo. O material dele, ele está totalmente incluso. E os módulos do curso eu disponibilizei. Nosso curso ele vai acontecer em 15 módulos. O módulo 1 nós vamos falar sobre os primeiros passos para entender como atuar no direito previdenciário de forma, claro, bem mais profunda do que a gente conseguiu. Módulo 2, vamos falar sobre gestão de escritório. Esse módulo é um módulo bônus, tá? A gente vende ele de forma apartada, tá? Então ele vai estar incluso nesse curso. Módulo 3, introdução ao direito previdenciário. Módulo 4, retrospectiva previdenciária. 5, procedimento administrativo, processo administrativo. Módulo 6, vamos falar sobre os processos judiciais. O 7, benefícios por incapacidade. 8, benefícios assistenciais. 9, pensão por morte. 10, auxílio reclusão. 11, salário e maternidade. 12, aposentadoria. Módulo 13, benefícios rurais. Vai ter uma surpresa aí para vocês. O 14, planejamento previdenciário. E o módulo 15 é sobre revisão de benefícios. Lembrando que o curso de gestão de escritório, ele custa o valor de R$ 597. E dentro desse curso que a gente está desenvolvendo, o curso de domínio previdenciário, ele vai já estar entrando como bônus. Então, eu preparei 4 bônus para vocês. O primeiro bônus é esse curso. O segundo bônus é a legislação completa que eu vou estar inserindo na plataforma. Fichas de atendimento do cliente, eu vou estar inserindo na plataforma também de forma gratuita para vocês conseguirem desenvolver aí cada benefício, o que você vai perguntar, o que é importante questionar. Vou colocar alguns modelos de petição no bônus 2. O bônus 3 vai vir a parte já de como te auxiliar a fazer o cálculo previdenciário. E eu vou disponibilizar kit de planilhas previdenciárias para você, tabela de piso e teto dos benefícios, índice de reajuste de benefício, correção monetária. É importante você saber que no bônus 4, a gente vai... o bônus 4, na verdade, é a comunidade fechada do Facebook, onde só vão ter alunos, que é para fazer o quê? Para fazer network, troca de experiência, inclusive formação de parcerias. Isso acontecia muito no nosso presencial, né? E a gente quer que isso seja fomentado cada vez mais no online também. E o nosso curso, ele vai ter a garantia de 7 dias. Ou seja, não tem nenhum risco. Você pode comprar o curso e aí você tem 7 dias para ver se esse curso realmente é para você. Na plataforma você vai conseguir ver tópico por tópico, né? Porque eu só falei o módulo de uma forma geral. E eu tenho certeza que esse curso vai transformar a sua advocacia do módulo mais básico até o módulo mais avançado. E eu acredito que vai valer muito a pena, porque o que você vai aprender nesse curso, você vai conseguir ganhar bastante dinheiro com ele. Na nossa primeira turma, o valor do curso ele é R$ 1.497, mas o valor do curso, nessa primeira turma, a gente vai fazer 12 vezes de R$ 99,70 no cartão de crédito ou à vista no cartão de crédito ou boleto. O valor vai sair R$ 997. Eu estou muito empolgada porque esse projeto é um projeto que ele já nasceu, já tem bastante tempo no meu coração. Eu estava um tempo já programando ele e fazendo ele, e hoje nós estamos aí no lançamento muito feliz. Muito obrigada pela presença de vocês. O link de venda, ele tá aqui embaixo. Nós vamos liberar o módulo de forma semanal. Você pode degustar esse módulo, né? Comprar e degustar esse módulo para você verificar o quanto vai ser importante e vantajoso você estar nesse projeto junto conosco. Muito obrigada e eu aguardo a inscrição de vocês.